Vamos ficar por dentro dos principais acontecimentos da novela Quando Me Apaixono, no resumo semanal de 3 a 7 de março. Sejam todos bem-vindos ao canal, espero que esteja tudo bem com vocês, comigo está, graças a Deus, e desejo de coração um final de semana abençoado por Deus para todos nós. Adriana conta para Honório e Constança a sua decisão de ficar ao lado de César nos seus últimos dias. Honório mostra sua insatisfação e diz que seria melhor falar a verdade para César. Constança diz que entende Adriana e a apoia. Marina faz um ultrassom e fica emocionada ao descobrir que está grávida de gêmeos. Renata e Jerônimo estão conversando felizes sobre a recuperação de Gonçalo quando Jerônimo recebe a ligação de Marina. Marina conta para Jerônimo que está grávida de gêmeos. O pai de César quer recuperar o tempo perdido com o filho e propõe a ele que sejam sócios em um restaurante. Jerônimo fica muito feliz ao saber que será pai de gêmeos. Renata fica arrasada e vai para o banheiro chorar. Em seguida, Roberta chega e diz a Jerônimo que foi deixar o colar de esmeraldas que Augusto deu para Renata. Enquanto Renata está no banheiro, Roberta diz a ela que vai no seu quarto pegar as suas coisas como haviam combinado. Roberta pega o nome do perfume que Jerônimo usa como Augusto lhe pediu. Jerônimo pega o colar e pergunta a Renata por que ela aceitou e diz que não entra em sua cabeça como ela guarda aquela joia que o assassino lhe deu. Roberta escuta o que Jerônimo fala sobre Augusto. Jerônimo e Renata discutem. Jerônimo fica muito enciumado por Renata ter aceitado a joia de Augusto. Renata diz que aceitou a joia quando ainda não sabia do que Augusto era capaz. Jerônimo diz que Renata é ingênua. Renata diz que não é ingênua e que acredita nas pessoas até que elas lhe demonstrem o contrário. Renata diz que Jerônimo está com ciúmes e com desconfiança e que ela poderia estar bem pior que ele, porque a joia ela pode devolver a Augusto e que foi por isso que Roberta foi levar a joia para ela. Agora o que ele pode fazer? Porque isso está complicado, porque ele terá gêmeos e isso é para a vida toda. E pergunta a Jerônimo se ela não tem motivos para se sentir pior que ele. Roberta se diverte ao ouvir a discussão entre eles. Depois, Jerônimo se desculpa com Renata e diz que não pensou. Renata corta ele, diz que ele deveria pensar porque age de uma maneira muito impulsiva e diz que ele não está em condições de exigir nada. Roberta sai, pede desculpas dizendo que não queria interromper a discussão entre eles e vai embora. Renata e Jerônimo se recriminam por esquecerem que Roberta estava ali e acabou ouvindo toda a discussão entre eles. Roberta liga para Augusto e pergunta quem ele matou e conta para ele sobre a discussão entre Renata e Jerônimo. Augusto nega ter matado alguém e pede para Roberta descobrir a quem Jerônimo e Renata acham que ele tenha matado, pois deve ser por esse motivo que Renata o tem tratado diferente. Depois, Roberta diz que já lhe mandou o nome do perfume que Jerônimo usa. Renata explica para Jerônimo como se sente por saber que ele será pai de gêmeos e que não será ela a torná-lo pai pela primeira vez. Renata vai para o seu quarto, ela se sente arrasada e diz que não sabe se poderá ter um filho e que Deus deu 2 a Jerônimo sem ela. O médico informa a Regina, Matias e Constança que em alguns dias Gonçalo poderá ir para casa. Jerônimo leva café da manhã na cama para Renata. Renata ainda está chateada e pergunta por que ele ficou com Marina se dizia que não a amava. Jerônimo diz que talvez tenha ficado com ela por amizade, solidão e consolo. Diz que se sentia rejeitado só e que acha que deve ter acontecido o mesmo com Renata em relação a Augusto. Renata revela a Jerônimo que nunca teve intimidades com Augusto. Jerônimo fica surpreso. Depois, Jerônimo pede que Renata o perdoe. Renata, irritada, diz para ele parar de pedir perdão para ela e diz que a relação dele com Marina lhe traz muitos conflitos, que é complicado. Jerônimo tenta tranquilizar Renata e diz que os dois enfrentarão tudo juntos e que Renata é sua vida. Renata o abraça e diz que tomara que resolvam tudo, porque senão ela não sabe o que fará. Augusto pergunta a Ezequiel se ele tem certeza de que ninguém ficou sabendo que ele mandou matar a Aurora. Ezequiel diz que não, mas Augusto fica desconfiado. Renata, mais calma e tranquila, desfruta do café da manhã que Jerônimo preparou para ela. Renata diz a Jerônimo que irá ver o seu pai e diz para ele arrumar tudo para irem para a fazenda para o casamento de Carina. Benjamin leva César e Adriana para conhecerem o local onde será o restaurante deles. Álvaro aproveita que Cintra saiu do consultório, pega a chave do cofre e rouba o seu dinheiro. Enquanto isso,
Karina experimenta seu vestido de noiva. Roberta tenta machucar Renata, dizendo que está falando por seu bem. Primeiro, ela fala mal de Marina por ter engravidado de Jerônimo. Depois, ela diz que por um lado é bom, porque Jerônimo tendo filhos com Marina, então liberará Renata, e assim ela não terá que engravidar e correr o risco de que seus filhos nasçam puxando a loucura de sua mãe. Josefina passa pela avaliação psiquiátrica. Renata pede para Roberta não dizer nada para a família a respeito de Jerônimo e Marina. Roberta diz a ela que também ouviu quando falaram que Augusto é um assassino. Renata manda ela esquecer o que ouviu. Roberta fica irritada e liga para Augusto, avisando que não conseguiu descobrir nada com Renata, e diz que se ele não limpar logo o seu nome com ela, todo o seu plano de separar Jerônimo e Renata não dará certo. Renata fica feliz ao saber que o pai recebeu a alta. Regina diz a Renata que levarão Gonçalo para a casa dela. Renata não entende. Então, Constança conta para Renata que Gonçalo deu para ela a mansão Monterrúbio. Renata fica emocionada, diz que não precisa de uma casa, que o que ela precisa é do pai ali. Gonçalo sorri e elas se animam por verem que Gonçalo está se recuperando cada vez mais. Sintra descobre que Álvaro roubou. Gonçalo chega à mansão Monterrúbio. Josefina passa por nova avaliação psiquiátrica e diz que é Regina Soberon. Jerônimo e Renata chegam a Bonita para o casamento de Karina e Lázaro. Chega o dia do julgamento de Josefina. Depois de ver o laudo médico, o juiz diz que Josefina está incapacitada mentalmente e decide que ela cumprirá a pena na ala psiquiátrica do presídio. Regina, Constância e Honório ficam indignados. Regina fica surpresa ao ver Josefina piscando para ela. Enquanto isso, Roberta está esperando ansiosa pelo resultado do julgamento. Roberta diz que o que a tranquiliza é saber que a mãe passará o resto dos seus dias presa. Regina pergunta se os amigos viram Josefina piscando para ela e pergunta o que Josefina ganhará fazendo-se passar por louca se de qualquer jeito continuará presa. Josefina comemora. Ela sorri e diz para si mesma, olhando para Regina, que certamente Regina pensa que é um adeus, mas isso é somente um até logo, Regina Soberon e todos os Monterrúbio. Matias coloca a música preferida de Gonçalo para ele ouvir. Pelo tablet, Gonçalo pergunta ao filho se tem notícias de Josefina. Depois, Gonçalo diz que quer que a família tenha paz. Depois do julgamento, Antônio diz a Regina que irá servir em Vales de Guadalupe. A fazenda é arrumada para o casamento de Lázaro e Karina. Álvaro se encontra com Leôncio. Ezequiel confirma para Augusto que Renata e Jerônimo já chegaram a Bonita para o casamento. Renata fica sabendo por Constança que Josefina cumprirá a pena na ala psiquiátrica do presídio. Ela se consola nos braços de Jerônimo. Regina conta para Gonçalo e Matias o resultado do julgamento. Josefina e Branca, agora juntas, começam a traçar um plano de vingança e decidem começar por Regina e Constança. Leôncio ajuda Álvaro a impedir que o juiz chegue a Bonita para fazer o casamento de Karina. Álvaro deixa o juiz amarrado e se disfarça para se fazer passar pelo juiz em A Bonita. Renata se arruma para o casamento. Augusto liga para Renata com a desculpa de saber como está o pai dela. Augusto tenta fazer com que Renata diga por que quer ficar distante dele. Ele tenta saber quem Renata e Jerônimo pensam que ele matou. Renata diz a ele que é melhor deixar as coisas como estão, pois a distância entre eles é algo inevitável. Álvaro mostra um maço de dinheiro para Leôncio e diz que quando terminarem o trabalho, ele ganhará uma recompensa. Germano, que participou da convenção onde Matias e Adriana estavam presentes, vai à empresa Monterrúbio e diz a Honório e Matias que quer se tornar sócio deles. Roberta diz a Regina e Gonçalo que quer trabalhar nas empresas Monterrúbio. Regina sugere que Roberta vá trabalhar com ela no centro e diz que assim as duas passariam mais tempo juntas. Roberta diz que não está pronta para entrar no Centro da Esperança, porque ali chegam mulheres grávidas que não querem seus bebês, sendo que ela morreria por ter um e jamais vai poder. Roberta consegue comover Regina e Gonçalo. Então, Gonçalo manda Roberta falar com Honório, porque ela irá trabalhar com eles. Em A Bonita, Lázaro está muito nervoso esperando por Karina.
Jerônimo, respondendo à pergunta de Carlos, diz a ele que vê Marina somente como a mãe de seus filhos. Marina chega ao casamento, surpreendendo Jerônimo e Carlos, que dizem que não sabiam que ela havia sido convidada. Jerônimo pergunta a Marina se ela já tomou uma decisão sobre o que eles conversaram. Marina diz que ainda não sabe e que não está segura de que ficar no povoado seja bom para ela e que primeiramente deve pensar nela. Renata diz a Carina que fica feliz por poder celebrar com ela e Lázaro a felicidade pela qual tanto lutaram. Álvaro chega na fazenda. Lázaro o recebe acreditando seu juiz que irá fazer o casamento. Renata e Marina se encontram. Renata não gosta de ver Marina ali e deixa claro para ela. Marina diz que a entende, mas diz a Renata que se ela continua presente em sua vida e na vida de Jerônimo, foi porque Renata quis assim, ao contar para Jerônimo que ela estava grávida, mesmo ela lhe pedindo que guardasse segredo. Renata diz a Marina que fez o que a sua consciência mandou e que não está sendo fácil lidar com toda a situação que é muito incômoda para todos. Renata pergunta por que Jerônimo não lhe contou que Marina estaria no casamento. Jerônimo diz que não sabia e promete a Renata que fará o possível para manter ela o mais longe possível de Marina. Mesmo estando chateada, Renata diz a Jerônimo que o ama e promete que fará tudo o que estiver ao seu alcance pelo bem da relação deles. Matias fala para Adriana sobre a proposta de Germano. César vai falar com Adriana e aproveita para convidar Matias para a inauguração do seu restaurante. Chega o momento do casamento de Carina e Lázaro. Álvaro pede para as testemunhas assinarem o livro de registros. Leôncio tira as chaves dos carros dos convidados. Augusto está na rua e encontra o juiz amarrado. Augusto desamarra o juiz e ele lhe revela que Álvaro está vivo e o atacou. No momento em que Carina vai assinar o livro, Álvaro aponta uma arma para ela e manda ela fazer o que ele mandar ou Lázaro morrerá. Carina se desespera e diz o nome de Álvaro. Branca apresenta Josefina para o médico e diz que estão à sua disposição, pois Josefina é uma mulher muito rica. Lázaro tenta impedir que Álvaro leve Carina e ele atira. Carlos consegue empurrar Lázaro. Álvaro vai embora levando Carina. Jerônimo avisa a polícia. Depois, ele exige que o diretor do presídio consiga prender Álvaro. Marina se sente mal e a levam para dentro da casa. Carina, desesperada, implora para que Leôncio pare o carro, se salve e a salve. Álvaro ameaça Leôncio. Lázaro persegue Álvaro a cavalo. Carlos e Ezequiel o perseguem de carro. Matilde avisa Jerônimo que Marina se sentiu mal. Augusto fica furioso por saber que Álvaro está vivo e por não ter podido colocar o seu plano para separar Renata e Jerônimo em prática. Carina tenta impedir que Álvaro atire em Lázaro e ele lhe dá um golpe, fazendo com que ela desmaie. Álvaro atira e Lázaro acaba caindo do cavalo. Jerônimo tenta falar com o médico de Marina e não consegue. Então, Renata diz que o melhor é Marina ficar na fazenda até o doutor dizer o que deve ser feito a respeito das contrações e do pequeno sangramento que ela está tendo, porque nesse momento devem pensar na saúde dela e dos bebês. Álvaro manda Leôncio parar o carro onde está um cavalo. Depois, Álvaro bebe, dá a bebida para Leôncio, vai para trás dele, aponta uma arma em suas costas e diz que não pode correr o risco de que ele o entregue. Álvaro mata Leôncio. Lázaro está bem e continua a procurar por Carina, junto com Ezequiel e Carlos. Renata consola Manuela por causa de Carina. Manuela diz a Renata que acredita que quem mais está sofrendo com tudo é ela, pela situação envolvendo Marina. Josefina manda a Branca negociar com o médico para ela conseguir fazer uma ligação. O médico de Marina liga para a fazenda. Jerônimo coloca a ligação no viva voz. O médico proíbe que Marina saia da fazenda, diz que ela precisa ficar de repouso absoluto até que ele possa ir examiná-la. Marina ainda insiste em ir embora, mas o médico não autoriza. Renata diz ao doutor que Marina ficará na fazenda até que ela e os bebês estejam fora de perigo. Honório fala para Gonçalo sobre a proposta de Germano de se tornar sócio deles. Gonçalo diz que Germano é de confiança, mas concorda com Honório quando ele diz que irá analisar bem a proposta. Roberta pergunta a Honório se o seu pai disse que ela quer trabalhar nas empresas Monterrubio.
Honório não gosta da ideia, mas Roberta diz a ele que quer mudar de vida e pede para ele pensar antes de lhe dizer um não. Branca diz ao médico que Josefina cumprirá com a sua palavra. E para Josefina conseguir fazer uma ligação, Branca fica com o médico novamente. Ao atender o telefone, Roberta fica surpresa ao ouvir a voz da mãe. Josefina exige que Roberta vá vê-la e que leve o seu dinheiro. Jerônimo e Renata fazem o possível para que Marina fique bem. Jerônimo agradece a Renata pelo que ela está fazendo. Renata diz para ele não agradecê-la, porque está fazendo mais por dever do que por querer. Marina chora e diz à enfermeira que é uma situação humilhante estar na casa do homem que ama e se arrepende de ter ido ao casamento. Lázaro, Carlos e Ezequiel encontram a polícia. A polícia lhes informa que encontraram o corpo de Leôncio e Carlos chega à conclusão de que Leôncio ajudou Álvaro. Ezequiel decide voltar para a Cruz do Amor e Lázaro e Carlos continuam procurando por Carina. Josefina e Branca combinam com o médico que quando ele tiver o dinheiro que Josefina lhe prometeu, ele permitirá que as duas saiam durante a noite. Honório fala para Matias e Adriana sobre a conversa que teve com Roberta. Matias e Adriana não querem Roberta na empresa. Honório diz que não acreditou no que ela lhe disse, mas diz que não sabe se poderá negar o pedido dela por causa de Gonçalo e Regina. Carlos diz a Jerônimo que Álvaro matou Leôncio. Jerônimo se culpa pelo que está acontecendo e diz a Renata que tem medo de que Álvaro faça o mesmo com Carina. Enquanto isso, Álvaro mantém Carina presa. Antônio vai falar com Gonçalo e confessa que foi aliado de Josefina e diz se sentir culpado pelo que aconteceu com ele. Antônio pede o perdão de Gonçalo. Gonçalo diz a Antônio que ele não tem culpa. Augusto e Ezequiel falam sobre Álvaro. Ezequiel pergunta se Augusto quer que comecem a procurá-lo. Augusto diz que não, pois isso iria prejudicá-lo e diz a Ezequiel que quando a polícia encontrar Álvaro, o matará. Ezequiel pergunta se Augusto tem certeza. Augusto diz que tem certeza que Álvaro prefere morrer a ter que voltar para a prisão. Diz que a prisão é um lugar horrível e que Ezequiel sabe muito bem. Ezequiel diz a Augusto: patrão, combinamos que nunca iríamos falar sobre isso. Com cinismo, Augusto responde: em público, agora estamos só. E espero que você não tenha esquecido o inferno que viveu enquanto esteve preso, porque você também é um delinquente, exatamente como Álvaro Neves. Ezequiel chora e diz que se foi preso foi porque roubou por ter fome. Augusto é cruel e diz a Ezequiel que não importa e que ele cometeu um crime. Depois ele manda Ezequiel informar tudo sobre Álvaro. Quando Ezequiel sai, Augusto diz que ninguém saberá até que isso convenha a ele, e diz que Ezequiel já rompeu o contrato e que não é leal a ele, e que tem a impressão de que Ezequiel já sabia que Álvaro estava vivo e não lhe contou. Álvaro está completamente bêbado e começa a tocar em Carina contra sua vontade. Carina dá uma cabeçada em Álvaro, que cai desmaiado. Carina agradece a Deus por Álvaro não ter conseguido abusar dela novamente e pede a ajuda da Virgem. Então, ela sente um prego na parede e começa a tentar se soltar. Renata e Jerônimo estão deitados e Renata, em pensamento, pede para que a Virgem a ajude a enfrentar o momento pelo qual está passando, porque não está sendo fácil ver Jerônimo com a mãe de seus filhos. E Jerônimo pergunta ao Senhor o que fazer, pois não quer que Renata e nem Marina sofram. Jerônimo diz que não suportaria perder Renata e tampouco seus filhos. No dia seguinte, Renata deixa um bilhete na cama para Jerônimo e sai. O diretor do presídio vai ver Jerônimo. Jerônimo está furioso pelo diretor ter envolvido no caso de Álvaro e agora Carina está em perigo. Carina consegue se soltar. Ela amarra as pernas e mãos de Álvaro. Álvaro começa a acordar e ela quebra uma garrafa em sua cabeça, fazendo ele desmaiar novamente, e foge do local.